Olá, boa noite. Os beneficiários do programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul que perderam os documentos vão poder receber o benefício usando a identificação biométrica. O acordo foi firmado pelo TSE com o governo federal para uso da biometria na prestação de serviços públicos. Mais um grupo de policiais judiciais de todo o país chega ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da enchente. Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de lei municipal de Ribeirão Preto, que flexibilizou regras para clubes de tiro na cidade. Superior Tribunal de Justiça decide que calouro pode pagar mensalidade mais cara do que veterano, desde que faculdade prove aumento de custos. E ainda, na série especial sobre entrega voluntária para adoção, vamos falar sobre o direito ao arrependimento. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 31 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, mantém suspensão de lei municipal de Ribeirão Preto, em São Paulo, que flexibilizou regras para clubes de tiro na cidade. O julgamento foi em sessão no plenário virtual. Marta Ferreira tem mais informações. Com a decisão, os clubes de tiro esportivo de Ribeirão Preto não podem funcionar no horário que quiserem e têm que manter um distanciamento mínimo de outras atividades, como, por exemplo, escolas. O plenário do Supremo confirmou decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que em abril já havia suspendido provisoriamente a lei em questão por entender que a norma invade a competência da União. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, autor da ação no Supremo, que questionava uma lei municipal de novembro de 2023. A norma estabelecia que as entidades e empresas destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo de Ribeirão Preto poderiam funcionar sem restrição de horário e local. No voto, Moraes lembrou que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que compete à União o controle da circulação de armas de fogo, implementando as necessárias políticas públicas para tal atividade. Alexandre de Moraes também destacou que a disciplina do horário de funcionamento e do distanciamento desse tipo de atividade foram reguladas pelo Estatuto do Desarmamento de 2003 e não cabe ao município criar novas regras. O relator concluiu ainda que a manutenção da legislação municipal geraria incertezas para as autoridades responsáveis pela fiscalização na adoção das medidas necessárias para cessar o funcionamento irregular das entidades, bem como na aplicação de sanções por eventuais descumprimentos. Os demais ministros seguiram o entendimento de Alexandre de Moraes. E começou hoje o julgamento no plenário virtual do Supremo de uma ação apresentada pelo governador da Paraíba questionando alterações no plano plurianual do Estado. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, já havia suspendido os prazos em liminar até o julgamento definitivo da Corte. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pelo governador da Paraíba, João Azevedo, contra alterações feitas pela Assembleia Legislativa do Estado, que instituiu o Plano Plurianual 2024-2027, com novos prazos para pagamento de emendas parlamentares individuais, violando a previsibilidade orçamentária e segurança jurídica. Segundo o governador, apesar do pagamento ter previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as alterações violam competências da LDO, contrariando o modelo constitucional de planejamento orçamentário. As mudanças foram vetadas pelo governo e os parlamentares derrubaram o veto. Agora, João Azevedo pede urgência na decisão para que não haja risco da desestabilização do planejamento das contas públicas deste ano. No plenário virtual, os ministros devem decidir em definitivo a suspensão dos novos prazos. Os ministros têm até o dia 10 de junho para incluir os votos no sistema. A plataforma de turismo online Urbi foi condenada a restituir uma consumidora que não conseguiu agendar uma viagem. As informações com o repórter Pablo Lemos. As viagens para Fortaleza e Jericoacoara deveriam ser feitas em uma das 3 datas escolhidas pela consumidora quando ela adquiriu o pacote pela Herb, com essa possibilidade.
Mas após várias tentativas frustradas para agendar a data, ela solicitou o cancelamento do pacote e a devolução do valor pago. Em defesa, a Herbie argumentou que não foi omissa sobre o assunto e que prestou assistência. Mas, para a Justiça de São Paulo, a empresa descumpriu o contrato por não ter agendado a viagem nas datas indicadas pela consumidora e não oferecer novas opções de datas aos clientes. A Justiça Paulista destacou também que esse tipo de problema vem atingindo milhares de consumidores e, consequentemente, resultando em perda patrimonial, assim como frustração de desfrutar de viagem nacional no prazo contratado, sem perspectiva de reembolso. Além disso, de acordo com a decisão, a Herbie não conseguiu provar já ter feito a restituição do valor pago pelo pacote de viagem e que as alegações da consumidora estão evidentes, uma vez que ela não efetivou a viagem nas datas sugeridas e não efetuou o reembolso do valor pago. A Justiça então determinou a restituição do valor de quase R$ 2.500 pagos pela consumidora, que não conseguiu agendar as viagens. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, manteve o direito à saidinha de um preso que já tinha conquistado o benefício antes da publicação da nova lei que trata do tema. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes da decisão. No ano passado, a Justiça concedeu ao preso o direito de usufruir da saída temporária em 2 ocasiões. Mas a decisão foi revogada pela Vara de Execução Penal com base nas alterações da legislação aprovadas no mês passado, que extinguiu a possibilidade da saidinha nos casos de crime hediondo, com violência ou grave ameaça. A defesa do réu questionou o entendimento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Superior Tribunal de Justiça, mas ambos negaram o pedido. Os advogados entraram então com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando que a lei penal mais gravosa não pode retroagir e, portanto, o sentenciado tem direito aos 2 benefícios nos termos da redação anterior da Lei de Execução Penal. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, acolheu o argumento. Na decisão, o ministro disse entender pela impossibilidade de retroação da legislação no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo, com violência ou grave ameaça cometido anteriormente à mudança da lei. Para o relator, como se trata de uma alteração legal mais gravosa, deve ser aplicada a norma vigente na época da prática do crime. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça faz parceria para a concessão de bolsas para negros à magistratura. E ainda, com a proximidade das eleições municipais, você vai tirar todas as dúvidas sobre voto em branco e voto nulo. Nós voltamos já. O Supremo Tribunal Federal vai exibir agora em junho a obra Amazônia Viva, uma experiência imersiva em realidade virtual pela região do Rio Tapajós. Com 10 minutos de duração, será possível ver filmagens em 360 graus para desvendar um dos lugares mais importantes do planeta. O projeto é da Iniciativa Interreligiosas pelas Florestas Tropicais, uma plataforma de ação colaborativa criada pela ONU para que líderes e comunidades religiosas possam contribuir para preservar as florestas. O Amazônia Viva vai poder ser conferido no Hall dos Bustos, no STF, a partir da próxima quarta-feira, dia 5, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e contará com a presença do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. A visitação gratuita será de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, até 30 de junho. O Conselho Nacional de Justiça e a Universidade Zumbi dos Palmares vão ser parceiros no programa de bolsas para negros à magistratura. Os detalhes com Carolina Chaves. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu com o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que possui 75% de alunos negros. Eles firmaram uma parceria no programa CNJ de ações afirmativas para ingresso na magistratura, oferecendo bolsas para negros que tentam ingressar na carreira. A Universidade Zumbi dos Palmares, com cerca de 1.800 alunos, incluindo 700 de Direito,
participará do programa através da prorrogação da chamada pública atual ou de uma nova chamada para empresas que queiram patrocinar as bolsas. A universidade vai atuar como consultora, ajudando na convocação de empresas e no apoio aos bolsistas. Além dessa parceria, a Fundação Getúlio Vargas já colabora com o CNJ na gestão dos recursos. Também será feita uma pesquisa conjunta entre o CNJ e a universidade sobre o perfil dos juízes negros no Brasil, incluindo dados dos bolsistas do programa. Você sabe a diferença entre voto em branco e voto nulo? A dúvida sempre surge perto das eleições. O repórter Pablo Lemos foi às ruas perguntar aos eleitores e vai explicar tudo para a gente. No Brasil, apenas os votos nos candidatos são considerados válidos. Mas e os votos em branco ou nulos? O nulo é porque você não quer escolher nenhum candidato. E o branco, eu acho que você está dando oportunidade para alguém que está à frente. Não sei. O nulo vai para nenhum. Branco você não vota em ninguém, não. Nulo você pode votar em todos, que anulou. Mais ou menos isso, assim? A tecla de voto em branco, disponível na urna eletrônica, é uma das alternativas do sistema eleitoral que afirma a liberdade de votar dos brasileiros. Já o nulo é quando o eleitor digita uma sequência de números aleatórios, que não correspondem ao de nenhum candidato ou partido. Os votos brancos e nulos hoje, na prática, não tem nenhum tipo de repercussão ao candidato que vai ser eleito, porque ele é um voto em que o eleitor está demonstrando ou algum protesto ou alguma isenção. E por isso, tanto branco quanto nulo hoje não são contabilizados. Os candidatos são eleitos com os votos válidos, quando se desconsidera brancos e nulos. Em legislações anteriores, o voto nulo ele era um voto desconsiderado porque o eleitor demonstrou que não queria nenhum dos candidatos. E o voto branco, por ser um voto de isenção, ele era passado para o candidato com maior número de votos, porque era uma espécie de somatório àquilo que o eleitor, para ele, tanto faz. Mas isso hoje em dia não é mais considerado. Tanto branco quanto nulo são desconsiderados para fins de eleição. Outra dúvida recorrente é se é possível anular uma eleição com votos em branco e nulos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que mais da metade dos votos sejam esses, não é possível cancelar o pleito. O motivo é que a Justiça não considera esses votos, somente os que vão para os candidatos, os chamados votos válidos. O impacto, independentemente de ser branco ou nulo, é a diminuição da quantidade de votos válidos que um candidato precisa para ser eleito. Mas tem um voto que é válido, o de legenda. Ele é possível quando o eleitor digita na urna eletrônica apenas os 2 números que identificam um partido político da escolha dele. Nesse caso, não há manifestação por um candidato específico. A ideia é optar por qualquer concorrente de determinada legenda. Esses votos proporcionais, eles são computados em relação aos candidatos que têm o puxador de voto, que a gente chama. Eles são específicos, como dito, para os cargos que não são majoritários, né, que são os cargos de vereadores e deputados distritais, estaduais e federais. E eles impactam nesse puxador de votos. Aquele candidato que tem mais votos, aquele partido que tem mais força, ele acaba puxando mais votos proporcionais. É uma continha um pouco complexa, mas que ela hoje tem um impacto direto nessa candidatura. Para os votos em cargos majoritários, isso não faz sentido, que é prefeito, senador, governador e presidente. Para a segunda turma do STJ, o pagamento de vantagem pecuniária individual a servidores públicos federais só deve ser considerado interrompido a partir de 2019. O repórter Bruno Silveira tem as informações. A vantagem pecuniária individual foi instituída pela Lei 10.698 em 2003 para servidores públicos federais e teve o pagamento alterado por outra lei em 2016, com um vencimento implementado através de parcelas sucessivas que começaram em 1º de junho daquele ano. Agora, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o pagamento da VPI deve ser considerado interrompido apenas a partir do momento em que os valores constantes na lei de 2016 foram integralmente pagos pela administração pública, o que ocorreu em janeiro de 2019. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que, segundo o artigo 6º da Lei 13.317 de 2016,
A VPI, instituída em 2003, seria absorvida a partir da implementação dos novos valores constantes dos anexos 1 e 3 da nova lei. O anexo 1 detalha a tabela remuneratória dos cargos de analista, técnico e auxiliar judiciário. Já a tabela no anexo 2 dispõe sobre valores referentes a cargos em comissão. O entendimento da segunda turma do STJ foi estabelecido após a recusa de recurso, onde a União pedia que o pagamento da VPI fosse tido como interrompido em julho de 2016, com o começo do vigor da lei. Já o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, autor do recurso especial na Corte Superior, defendia o reconhecimento do dia 1º de janeiro de 2019 como marco da efetiva absorção da vantagem pecuniária individual e, consequentemente, do término do pagamento da VPI. Segundo o ministro relator Herman Benjamin, a tabela prevista no anexo 1 não foi imediatamente implementada a partir de julho de 2016, já que a lei estabeleceu expressamente o reajuste em parcelas sucessivas. Ainda para o relator, o artigo 6º da Lei 13.317 de 2016 não determinou a absorção da VPI a partir da implementação dos valores previstos no anexo 2, mas no anexo 1. Herman Benjamin explicou que isso significa que a verba só poderia ser considerada absorvida a partir do momento em que os valores constantes no anexo 1 fossem pagos pela administração pública. A seguir, Polícia Federal prende em São Paulo e no Rio de Janeiro 2 suspeitos de envolvimento em violentas ameaças contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e familiares dele. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça decide que calouro pode pagar mensalidade mais cara do que veterano, desde que faculdade prove aumento de custos. Voltamos em instantes. Com mandados expedidos pelo Supremo, a Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro 2 suspeitos de envolvimento em violentas ameaças contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e familiares dele. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informou que foram determinadas também buscas e apreensões a pedido da Procuradoria-Geral da República. No pedido, o procurador Paulo Gonet afirma que o conteúdo das mensagens encontradas evidencia o intuito de restringir o livre exercício da função judiciária pelo ministro à frente das investigações relativas aos atos que culminaram na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro do ano passado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o calouro pode pagar mensalidade mais cara do que o veterano, desde que a faculdade prove que houve aumento de custos. Repórter Jéssica Castro tem os detalhes. O colegiado do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que havia determinado a uma faculdade de Brasília que cobrasse de um grupo de alunos do primeiro semestre de medicina a mesma mensalidade dos veteranos do curso. O TJDFT também determinou que a instituição devolvesse a diferença paga a mais pelos calouros. Na análise do caso no STJ, o ministro Moura Ribeiro, que teve o voto acompanhado pela maioria da terceira turma, explicou que, conforme destacado na sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos dos calouros, o curso de medicina da faculdade foi remodelado, com a inclusão de métodos considerados mais adequados. Para o ministro, de acordo com a lei que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, a cobrança adicional pode ocorrer nos períodos que tenham relação com o aumento de custos e deve ser proporcional. Com isso, a terceira turma do STJ restabeleceu a sentença da primeira instância. O Estado da Bahia deve manter enfermeiros em todos os setores da maternidade Albert Sabin. O repórter William Nascimento explica para a gente. O TRF da primeira região confirmou sentença que determinou a presença de enfermeiros em todos os setores da maternidade Albert Sabin, tanto na emergência como no centro de material e esterilização mediante contratação ou remanejamento de profissionais. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia questionava a legitimidade do Conselho Regional de Enfermagem para agir no caso e argumentou que não caberia à autarquia determinar o número de enfermeiros em uma unidade de saúde sem base técnica,
considerando as limitações orçamentárias do Estado. Mas, para a relatora do caso, juíza federal convocada Rosimeire Gonçalves de Carvalho, os conselhos profissionais têm legitimidade para ajuizar ação civil pública quando se trata da fiscalização do exercício profissional e da segurança dos serviços prestados à coletividade. A magistrada destacou ainda que, embora a Lei 7.498 de 86 não especifique o número mínimo de enfermeiros por unidade, tornou obrigatória a presença na condição de supervisor em cada posto de enfermagem de um profissional apto a orientar os atendimentos aos pacientes de forma contínua durante a prestação dos serviços de saúde, inclusive seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em instantes, beneficiários do programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul que perderam os documentos vão poder receber o benefício usando a identificação biométrica. E ainda, prédios do Tribunal de Justiça Gaúcha passam por processo de limpeza e famílias começam a retornar aos lares nas regiões do estado onde a água começou a baixar. A caravana da solidariedade do Tribunal de Justiça de Alagoas entregou donativos às comunidades em vulnerabilidade social. Acompanhe na reportagem de Lídia Lemos. A primeira parada da entrega dos itens arrecadados na campanha Mães que Vestem Outras Mães do Tribunal de Justiça foi no movimento Dando as Mãos, situado no Vale do Reginaldo. O local funciona como reforço escolar para mais de 130 crianças da comunidade, muitas vezes esquecida pela sociedade. São crianças que estão em extrema vulnerabilidade social. São questão de moradia, alimentação, roupa. Tudo isso é uma questão que realmente faz falta na vida cotidiana dessas crianças. A pequena Lavínia Vitória estuda no projeto há mais de 2 anos e diz como a ajuda será bem-vinda à comunidade. Eu acho que é muito importante esse tipo de doação, porque pode ajudar muitas pessoas aqui do mundo e também desse projeto. Em seguida, a caravana da solidariedade partiu para a Vila Emater 2, no sítio São Jorge, onde entregou cerca de 400 peças de roupas e calçados no GEAME, o Grupo Espírita Amor e Esperança. É de grande importância, né, quando chega essa parte de doação, todos os tipos de doações, de utensílios, né, de alimentos que cheguem aqui na comunidade, porque a comunidade carente precisa, né, muitas crianças são mães que eles não têm, vivem do reciclado aqui em cima, e a gente só tem a agradecer. Então o GEAME só tem a agradecer pela presença, né, de vocês estarem aqui conosco. Maria Luana agradece a doação e lembra que já foi beneficiada em outra campanha do Judiciário, quando recebeu absolventes higiênicos na comunidade. Muitas não têm condições de comprar, e daí assim, a importância, eu falo tanto por mim, né, que às vezes não tem e a gente acaba procurando ver quais as condições de comprar, e foi muito importante, muito mesmo. Muitas mulheres se beneficiaram, né, muitas, e questão dessas agora é mais importante ainda, né, muitas não têm condições de comprar uma roupa melhor, e eu só tenho a agradecer em nome da comunidade pelas as oportunidades que estão vindo. A campanha foi organizada pela presidência do TJ e, como destaca a secretária especial da presidência, Luciana Almena, contou com doações de todos que integram o Poder Judiciário e arrecadou 1.825 peças neste ano. Hoje a gente entregou em 2 locais, mais ou menos 400 unidades de peças em cada um. E amanhã a gente continua com as nossas entregas, graças à solidariedade de todos que ajudaram, servidores, magistrados, amigos, todos que se empenharam nessa campanha, que foi o dobro do ano passado. Os beneficiários do programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul que perderam os documentos vão poder receber o benefício usando a identificação biométrica.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo com o governo federal para utilizar a biometria na prestação de serviços públicos. As informações com Evene Araújo. Devido à calamidade pública no estado, o governo federal vai liberar um benefício social às vítimas das enchentes, pago pela Caixa Econômica Federal após verificação biométrica. Inicialmente, 500 mil validações da digital foram liberadas para facilitar a identificação e o pagamento. Os beneficiários devem ir às agências da Caixa, informar o CPF e passar pela biometria, que vai ser conferida automaticamente pelo TSE. A Caixa não vai ter acesso aos dados biométricos, apenas ao resultado da conferência. O serviço, custeado pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, não vai gerar custos adicionais à Justiça Eleitoral. Mais um grupo de policiais judiciais de todo o país chegou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da enchente que atingiu o estado. Repórter Matheus Beck tem mais informações. A tragédia climática que assola o estado há quase um mês mobilizou o apoio humanitário de todo o país. A Justiça Gaúcha precisou se reforçar com um grupo de 30 policiais judiciais vindos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A medida foi autorizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso. Os profissionais vão atuar em ações de garantia de pessoal, de patrimônio da Justiça e na segurança da sede do tribunal, em foros, unidades do Judiciário e nos tribunais regionais federais da 4ª Região e do Trabalho da 4ª Região. São oficiais de quase todos os ramos do Poder Judiciário, como a Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral. A previsão é que o reforço permaneça por 15 dias. Neste momento que as águas começam a baixar e que a sensação de segurança precisa ser reforçada, este reforço nos traz esta segurança de que nós teremos todas as garantias para que a população possa voltar para casa em paz. O Poder Judiciário Gaúcho também teve o apoio desde o início de maio de integrantes do Núcleo Institucional de Segurança do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eles participaram do patrulhamento conduzido pelo Serviço de Inteligência do TJRS em áreas atingidas pela inundação em Porto Alegre e região metropolitana. Agora, a nova equipe irá dar suporte às ações de inspeção em abrigos e nas rotinas de policiamento. As ações visam garantir a segurança e a proteção das instalações, assim como preservar documentos e equipamentos. A Polícia Judicial, ela não é da Justiça do Trabalho, não é da Justiça Federal, nem da Justiça Eleitoral. Ela é uma polícia do Poder Judiciário e tem demonstrado isso diariamente nas grandes operações conjuntas que nós temos feito pelo Brasil inteiro. Isso tudo mostrando que somos uma força coesa, uma força única à disposição de atender todo o Poder Judiciário brasileiro. Além da Polícia Judicial, o Judiciário presta apoio a todas as forças de segurança do Estado. Em audiência com o deputado Adolfo Brito, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Alberto Delgado Neto encaminhou a cessão em definitivo do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia Civil de Sobradinho, cidade que foi enormemente atingida pelas enchentes. Num momento difícil como esse, nós estamos todos juntos, não é? Localizando as crises onde é mais necessitado. E a gente sabe que Sobradinho foi muito atingido, a Polícia Civil precisa ter um local adequado para os seus trabalhos. Era um prédio que nós já tínhamos emprestado para a Polícia Civil, porque estamos já em outro prédio naquela comarca. E vamos dar um andamento sim para que a destinação seja feita, esse prédio seja afetado definitivamente à Polícia Civil, já que a segurança pública é muito relevante, ainda mais nesse momento pelos dias que virão. As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram milhares de residências, comércios, empresas e prédios públicos submersos. Muitas pessoas conseguiram sair rapidamente ou foram socorridas de barco. O prédio do Tribunal de Justiça Gaúcho e o Fórum Central já passam pelo processo de limpeza. Na maioria das regiões do estado, onde a água começou a baixar, as famílias retornam aos seus lares para limpar e reconstruir o que ficou para trás. Repórter Mauro Bercoiser.
São quase 200 anos de colonização do Vale do Taquari e não se tem registro de uma enchente tão grande e destrutiva quanto essa. O rio Taquari alcançou os 33,35 metros em Lajeado no dia 2 de maio, superando a marca histórica de 1941 de 29,92 metros. O cenário de destruição identifica que o rio transbordou muito, arrastando casas e empresas em uma velocidade impressionante. Quase toda a vegetação nas margens foi devastada. Esta avenida é o primeiro acesso depois da ponte. Vemos aqui que até o asfalto foi arrancado com a força das águas. Saímos da região metropolitana de Porto Alegre e viemos em direção a Lajeado, no Vale do Taquari. Passamos a Ponte de Estrela e entramos neste acesso, onde vemos um cenário de guerra. Aqui ao fundo, vemos também o rio, que já voltou ao seu leito, mas a destruição ao redor é um desafio para as pessoas recomeçarem as suas vidas nesta região. O casal Irno e Ivane moram no outro lado do rio, em Estrela, e costumavam caminhar por aqui pela beleza e qualidade ambiental do lugar. Hoje foi a primeira vez que saíram para ver de perto o impacto que as cheias causaram na região. 7 dias ilhados, sem água, sem luz, sem telefone, sem nada. Eu olhava para o lado de cá, era só um mar de águas. E o barulho ensurdecedor do rio, quebrando tudo. É uma devastação, leva tudo que tem pela frente. Era muita correnteza, se via passando no rio as coisas, as árvores, e se ouvia os estralos das árvores, madeira quebrando. É preciso ficar atento. A água, o barro e a sujeira têm contaminação. No local pode haver bactéria de leptospirose, coliformes fecais, além da presença da hepatite A e de tétano. Para eliminar os riscos de contrair doenças, a limpeza deve ser feita com a solução de água sanitária e água corrente, com a proteção de luvas e botas apropriadas. A enchente nunca chegou nessa proporção que veio agora. O normal dela era chegar aqui por essa altura, que assim, a tapar a rua aqui na altura do muro no máximo, né? Em Porto Alegre, nesta semana, o recuo das águas e a liberação das ruas ao trânsito de automóveis já permitem o acesso às proximidades dos prédios 1 e 2 do Fórum Central e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No bairro Praia de Belas, diante do cenário mais favorável, o Departamento de Infraestrutura começa a avaliar os prejuízos causados pelas cheias e definir ações para a retomada das atividades normais. Uma equipe de 50 pessoas já começou a limpeza da sujeira e da lama do prédio 2 do Fórum Central e também do Tribunal de Justiça. Foi providenciada a instalação de geradores para a drenagem da água do subsolo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o governo do estado inauguraram a primeira Central Integrada de Alternativas Penais, a CIAP. A unidade oferece atendimento e acompanhamento na aplicação de medidas sociais para as pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo, como mostra a repórter Maritza Fonseca. O Poder Judiciário de Mato Grosso e o governo do estado deram um passo importante na efetivação do fortalecimento das políticas penais, com a inauguração do espaço da primeira Central Integrada de Alternativas Penais, a CIAP. A solenidade de entrega contou com a presença dos membros da gestão do TJ, magistrados, autoridades e o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Conselho Nacional de Justiça. Aqui nós vamos ter um espaço para a convivência com grupos interdisciplinares, de pessoas que, na verdade, podem cumprir as suas penas e resgatarem o erro que cometeram, sem se afastarem do convívio social. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Recuperação da pessoa que cometeu crimes. Esperança para que essa pessoa repense o seu ato e volte a ser um cidadão que produz, um cidadão que participa dos projetos sociais do Estado. Todas as pessoas que receberam alguma medida cautelar, logo após a audiência de custódia, vão ser encaminhadas para a unidade. Aqueles que forem colocados em liberdade provisória, eles vão ser encaminhados logo após, no próprio pós-custódia, à CIAP. Eles terão que comparecer aqui, a custódia é realizada no Fórum de Cuiabá,
A princípio, nós vamos atender apenas os custodiados de Cuiabá. E aí, em 3 dias, ele tem que comparecer aqui na SIAP, vai ser feito encaminhamento, informações sobre a localização, né? E a obrigação de comparecer aqui. Para os trabalhos, a central conta com uma estrutura física adequada e com acessibilidade, recepção, salas de espera, triagem, espaços para atendimento psicossocial, atividades ocupacionais e restaurativas, assessoria jurídica, salas para oficinas e videoconferência, por exemplo. Essa pessoa vai passar por um atendimento psicossocial e aí nesse atendimento a gente vai conhecer as vulnerabilidades dessa pessoa, a gente vai tentar entender o que aconteceu com ela, explicar para essa pessoa a medida que foi imputada a ela e a partir daí a gente começa um acompanhamento individualizado, um acompanhamento holístico, onde a gente vai conseguir entender essa pessoa desde o cometimento, né, daquele delito até o cumprimento total da pena. Esta data é um marco histórico no sistema penitenciário do estado de Mato Grosso. Aqui nós vamos receber não apenas aquelas pessoas que foram apenadas com alternativas penais. Nós vamos receber também, pretendemos assim trabalhar, receber também todas aquelas pessoas que passaram pela audiência de custódia. Pretendemos fazer um trabalho diferenciado, um acompanhamento dessas pessoas para que elas não mais voltem a delinquir. Logo após a inauguração, o Comitê de Políticas Penais se reuniu pela primeira vez no Tribunal de Justiça. O encontro contou com a participação de todas as instituições que compõem o comitê e também com a presença do desembargador supervisor do GMF e o desembargador coordenador do DMF em âmbito nacional. O Supremo Tribunal Federal reconhece omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença paternidade. E ainda, na última reportagem da série sobre a entrega voluntária de bebês para adoção, você vai saber sobre o direito ao arrependimento. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho admitiu a ação rescisória de um piloto da Gol. Ele pedia para desconstituir unicamente em relação a ele a sentença que homologou o acordo judicial entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a companhia aérea. A negociação, no âmbito de uma reclamação trabalhista, não contou com concordância expressa do comandante, que se sentiu prejudicado pelos termos firmados. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. Na ação rescisória dirigida à seção 2 de dissídios individuais do TST, o comandante da Gol Linhas Aéreas disse que para o acordo coletivo ser válido era necessário haver autorização individual prévia e que, sem isso, o sindicato não teria legitimidade para assinar o trato. O caso teve início quando o sindicato ajuizou ação de cumprimento com pedido de tutela antecipada contra a antiga Varig, companhia adquirida pela Gol. A entidade pedia a reintegração dos aeronautas demitidos porque a empresa havia descumprido norma coletiva sem atender às exigências sequenciais e prioritárias nas dispensas por redução de força do trabalho. O processo foi favorável à entidade sindical em outras instâncias, o que fez a empresa recorrer à 7ª turma do TST, onde as partes manifestaram interesse em conciliação. Após tratativas, o acordo foi celebrado para abranger somente os comandantes. A maioria concordou com o ajuste em Assembleia Geral Extraordinária. Já o comandante que ajuizou a ação rescisória, analisada recentemente, disse que os termos da conciliação não atendiam aos interesses dele. O relator da ação do aeronauta na SDI 2 foi o ministro Dezena da Silva. Ele destacou que 2 opções foram concedidas aos comandantes na conciliação: indenização ou contratação. O ministro lembrou que na Assembleia Geral, para definir a posição dos 17 comandantes, a proposta indenizatória foi aprovada por 11 votos a favor e 6 contra. E para formalizar a opção, o aeronauta deveria preencher e assinar o termo de adesão que seria fornecido pelo sindicato. Mas, segundo o relator, o próprio sindicato informou que o autor da ação rescisória não assinou o termo de adesão. O sindicato não pode, por autorização assemblear, abrir mão de direitos individuais dos
os empregados que ele representa. É óbvio que ele tem legitimidade para propor ação em nome da categoria, mas até aí, para discutir os direitos da categoria, mas na hora de dispor desses direitos, essa autorização não é válida. O relator finalizou dizendo que, diante disso, a postura do sindicato contraria o Código Civil, que prevê condições para a validação do negócio jurídico. Sendo assim, o colegiado julgou parcialmente procedente a ação rescisória do comandante e determinou o prosseguimento da ação originária, com retorno dos autos à 7ª turma do TST, para o julgamento do recurso. Durante esta semana, exibimos uma série sobre entrega voluntária de bebês para adoção. Um processo legal que tem uma rede de apoio tanto para a criança quanto para a mãe. Hoje, na última reportagem de Carolina Chaves, você vai saber sobre o direito ao arrependimento. O direito ao arrependimento é um ato de acolhimento às fragilidades e incertezas da decisão de entregar um filho para adoção. Um direito previsto na Lei da Adoção e regulamentada pela resolução do Conselho Nacional de Justiça. A gente tem muitas mães em situação de vulnerabilidade absoluta, né, que não conhecem nem quem é o pai, né, da criança. Então, nessas situações, a mulher pode, naquele momento, ter tido a vontade, o desejo de entrega, mas ela tem o direito ao arrependimento. A resolução prevê isso, prevê o procedimentozinho para o direito ao arrependimento, de modo que essa mãe biológica pode, inclusive, voltar, né, a ficar com o seu filho de forma regular. De acordo com as redes de apoio e os órgãos ligados à adoção, o arrependimento normalmente se manifesta logo após o parto, ao ter contato com o bebê. Uma situação que exige atenção e medidas urgentes para garantir o bem-estar, tanto da mãe quanto da criança. E é um dado muito interessante, a maior parte das mulheres que a gente acompanha, o psicossocial da Vara da Infância acompanha, quando elas chegam na gestação, a maior parte delas desistem. Então, exatamente após o parto, né? Elas já vêm num processo de reflexão e após o parto, a situação se torna real, se torna concreta. E aí a decisão dela, vamos dizer assim, vai ser para sempre, né? A advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Ana Carolina Sena, explica como é o procedimento do arrependimento. É designada uma audiência para a confirmação dessa entrega voluntária em até 10 dias do parto. Nessa audiência, a mulher vai ser confirmado o procedimento de adoção, mesmo ela ou de entrega voluntária, mesmo ela confirmando que quer entregar voluntariamente a filha nessa audiência que é designada, ela a partir de então vai ser proferida uma sentença extinguindo o poder familiar daquela mãe, para justamente ser possível o procedimento de adoção. A partir dessa sentença, a mulher vai ter 10 dias corridos ainda para se arrepender. Ao confirmar a desistência, a mãe terá acompanhamento por 180 dias do Poder Judiciário e da Rede de Proteção. Uma equipe multidisciplinar vai dar apoio e garantir os direitos das mães e dos filhos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença paternidade e fixou prazo para que o Congresso edite lei nesse sentido. Atualmente, no país, a licença para os pais é de 5 dias. Já existe um projeto de lei em trâmite sobre o assunto. O Tiago é pai em tempo integral da Cecília de 8 meses. Logo que ela nasceu, ele teve que voltar ao trabalho e depois que acabou a licença maternidade da Sara, ele decidiu se dedicar 100% aos cuidados da pequena. Quando a minha esposa acabou o período de licença dela, né? Aí eu passei para o home office para poder cuidar da neném até a gente conseguir achar uma pessoa que pudesse cuidar dela enquanto eu trabalho também. Ele acabou saindo do emprego para me ajudar, porque realmente estava muito pesado, muito cansativo, ainda mais que é na fase de amamentação também, tem um período de amamentar, a mulher ainda continua com essa sobrecarga. Quando tem trabalho e período com a família, fica muito cansativo.
Hoje, no Brasil, a licença paternidade é de apenas 5 dias. O direito está previsto na Constituição de 1988, que estabeleceu esse prazo até que uma lei sobre o assunto fosse criada. Mas, passados 36 anos, ainda não houve uma regulamentação. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no fim de 2023 a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença paternidade e fixou o prazo para que o Congresso edite lei nesse sentido. Já existe um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados desde 2021. Ele foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e o Serviço Público da Câmara dos Deputados e institui a licença parental remunerada de 180 dias destinada às mães, aos pais e a todas as pessoas em vínculo socioafetivo com a criança. O objetivo é que essas pessoas tenham condições de exercer o papel de cuidador. Ele prevê aumentar a licença maternidade de 120 dias para 180 dias. E, além disso, ampliar quem pode usufruir desse direito, ou seja, parental, não vai ser específico só da mãe. Então, o pai ele vai poder ter uma licença parental. Hoje, nós também sabemos que existem relações de 2 mães ou 2 pais, ou muitas relações que a mãe é solteira e que a avó ou o vô ajudam. Temos situações, infelizmente, que a mãe e o pai veio a óbito e ficou esse nascituro, que quem toma conta, às vezes, é um tio ou é um avô. Então, essa licença vem para quê? Para estar dando aquele suporte parental, ou seja, quem está dando amor para a criança nos primeiros meses, então está ampliando. O direito que está sendo votado é válido para pessoas com carteira assinada ou que contribuam com o INSS, a partir do nascimento da criança ou adoção, limitada ao máximo de 2 pessoas. A Sara conta que o nascimento de uma criança é um período muito delicado e que exige apoio. E para ela, esse aumento da licença, principalmente para os pais, é fundamental. E o pai, a presença dele durante o dia e durante a noite, porque eu acho que fica até exaustivo para o pai, né? Porque ele tem uma jornada à noite de suporte com a mãe que acaba deixando ele durante o dia exausto. Então, se pelo menos tivesse essa ampliação, facilitaria para ambos. Eu acho que uns 2, 3 meses ali seria o ideal, até a gente conseguir a mãe já recuperar do parto, né? Depois dessa aprovação, o projeto de lei segue para ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça de Cidadania. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º na Rádio Justiça. Fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Um ótimo fim de semana.